Opa, Oséias, tudo bem? Boa tarde aí, feliz ano novo, Oi, professor, boa tarde, feliz ano novo. Eu fiz beleza. uma atrapalhada com esse negócio do e-mail, que tinha que ter um e-mail para entrar na plataforma e eu não fiz. Mas agora é a última disciplina que eu estou fazendo, então não vou me cadastrar só para fazer mais uma disciplina. Depois eu vou te mandando os materiais, né, por e-mail. Aí Ah, você só me tá. lembra de vez em quando para eu não esquecer, que aí eu te mando os slides e lista de exercício e tudo, beleza? O vídeo não tem como mandar não, né? O vídeo tá no YouTube, É, mas youtube.com/barra Vice Rodrigues. no seu canal mesmo lá. É, eu tô colocando Ah, lá tá. conforme. O primeiro já tá lá, né? Eu coloquei praticamente no mesmo dia. Fala, Matheus, tudo bem? Feliz ano Professor, tudo novo aí. bom? Mas O aí eu Zé já está aí tô. também. Oséias. E aí eu já coloquei lá, Oi. eu vou colocando lá no canal do YouTube conforme eles forem ficando prontos. Mas eu tenho feito rápido, né? Uhum. Tá bom. Beleza. Bom, vamos lá então. Vamos perder muito tempo não. Então, pessoal, aqui esse slide, né, foi aonde a gente parou a nossa discussão na aula passada, né? Então a gente estava falando, né, primeiro, né, o que era catálise, depois passamos lá, né, as propriedades fundamentais, então o que era atividade, seletividade, né, estabilidade de um catalisador. E aí a gente começou, né, a falar um pouquinho mais a fundo na questão da atividade catalítica. Né? Falamos sobre as maneiras de medir a atividade catalítica e chegamos, né, nesse ponto que foi onde a gente parou, que eram os cuidados na medida da atividade catalítica, né? Ou seja, aquelas coisas que a gente tem que observar, né, para não tirar nenhuma conclusão errada a respeito dos nossos experimentos, tá? Então essa primeira, né, eu vou falar mais rápido, que foi aquela que a gente já tinha discutido, né? Efetuar medidas longe da conversão de equilíbrio. Então a gente lembra, né, que a catálise, né, o catalisador, ele está sempre afetando a cinética do processo, não a termodinâmica. Aliás, pelo contrário, né, a termodinâmica se mantém inalterada. Então se ele afeta a cinética do processo, né, quanto mais longe a gente estiver da conversão de equilíbrio, melhor vai ser a nossa conclusão. Então, por exemplo, se a gente pode olhar aqui, né, nesse tempo aqui que ele seleciona, né, que é um tempo lá onde você já está muito próximo da conversão de equilíbrio, né, alguns já foram atendidos. Todos os três catalisadores aqui, o verde, o azul e o vermelho, eles têm praticamente a mesma, né, atividade medida nesse ponto. E se você considerar, né, toda aquela questão de incerteza de experimental e etc., você pode inclusive, né, dizer que eles são iguais ou então tirar uma conclusão errônea, né, se devido à incerteza um tiver um pouquinho acima do outro, etc. Tá? E a gente compara, por exemplo, se a gente fizer uma medida, né, nesse outro tempo aqui, né, que a gente está longe da conversão de equilíbrio, e as diferenças entre os catalisadores são muito mais marcadas, né? A outra, né, esse caso em sistemas em fluxo, né? Então a gente tem que sempre lembrar, né, que quando a gente está estudando uma reação química, uma das variáveis importantes que a gente tem que ter em mente é o nosso tipo de reator, né? A gente tem reatores em batelada, né, que é aquele reator onde a gente tem a variação da conversão com o tempo. Então, né, você fecha lá reagente, ele com o tempo vai formando produto. Então, se você tirar alíquotas, né, em diferentes tempos, você vai ter lá diferentes conversões do seu reagente em produto, que é mais ou menos, né, o que aparece nesse gráfico aqui, né? Existe uma evolução da conversão em função do tempo. Por outro lado, né, se eu tenho um sistema em fluxo, né, que é o tipo mais comum de reator industrial, pelo menos, né, você tem reagentes e produtos passando pelo reator, né, que vai conter o catalisador, vai estar uma certa temperatura e pressão, etc. E ele vai, então você entra com reagentes de um lado e sai com, óbvio, o resto dos reagentes que não foi convertido em produtos do outro. Então o que acontece? No começo, né, assim que a gente liga o reator, a gente sempre vai ter esses problemas de estabilização, né, que é essa parte aqui do início,
Então é esperado, né, que você tenha diferença de atividade catalítica, mas o reator em fluxo, né, ele tende para o chamado estado estacionário, que é o quê? É um estado que, na ausência de desativação do catalisador, ele vai manter aí uma conversão constante ao longo do tempo e que é o estado mais correto para você fazer as medidas de atividade catalítica. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês me param, tá, gente? Pode gritar aí por socorro. Levar em conta chamado efeito de compensação, tá? Então, se você tem aí uma reação com diferentes catalisadores, né? E você tem diferentes energias de ativação para esses catalisadores, tá? Existe uma grande probabilidade que você tenha a ocorrência de uma chamada temperatura isocinética, que é uma temperatura onde todos esses catalisadores vão ter a mesma atividade observada. Então, se você está trabalhando, né, com uma reação em diferentes catalisadores e começa a observar que não há grandes diferenças entre eles, pode ser que aumentando ou diminuindo um pouco a temperatura, você exacerbe essa diferença. Tá? Essa temperatura isocinética ela ocorre basicamente, né, por uma compensação, né, entre a energia de ativação e a perda de Gauss de liberdade, né, a variação do termo pré-exponencial lá na equação de Arrhenius. Então, óbvio, né, tem aqui a descrição matemática, né, quando você tem uma correlação linear entre energia de ativação e o fator pré-exponencial. Então, basicamente é o seguinte, catalisador, né, que ele tiver uma menor energia de ativação, ou seja, vai ter uma interação maior entre catalisador e estado de transição, né, ele também vai ter uma maior perda de graus de liberdade, ou seja, o termo entrópico, né, ele vai ser diminuído e o termo entrópico está relacionado aqui com o nosso fator pré-exponencial, se a gente observar lá a equação de Eyring, né, a teoria de Eyring. Então, óbvio, isso aqui não precisa, né, o importante é entender qualitativamente, né, o que está acontecendo, que pode ocorrer uma temperatura isocinética. Quantitativamente tem a sua explicação, mas, né, não é necessário ficar se baseando muito em fórmula para isso. Então, de novo, né, o que eu acabei de falar, né, você aumenta a atividade do intermediário, né, do complexo reagente catalisador, você diminui a energia de ativação, mas também diminui a entropia de ativação. Outros cuidados na medida da atividade catalítica. Então, efetuar medidas em condições livres de efeitos de transferência de massa e calor. Tá? Isso aqui é importantíssimo, porque quando você tem um catalisador, né, heterogêneo, então vamos imaginar um sólido suspenso em um líquido. Tá? Então, o que acontece? Você tem uma certa, né, você tem nessa interface aí, né, você tem o seu sistema em agitação, o seu sólido boiando lá no líquido, né, sendo levantado lá pela agitação, mas você vai ter uma certa resistência à transferência de massa entre o seio do líquido e a superfície do seu sólido, tá certo? Então essa resistência à transferência de massa, né, que a gente chama de camada limite de transferência de massa, ela vai ser maior quanto menor for a agitação do meu sistema, tá? Se eu estou numa situação chamada, né, de limitação externa de transferência de massa, eu aumento a minha agitação do meu meio, né? Eu vou interferir na espessura dessa camada limite, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, e eu acabo diminuindo, né, essas limitações. Por outro lado, né, como eu tenho um grão de catalisador, né, em alguns desses casos, esses catalisadores são porosos e a reação ocorre dentro do grão do catalisador, eu tenho a chamada limitação interna de transferência de massa e calor. Tá? E aí vai ser uma função do tamanho do seu grão. E isso significa o quê? É a dificuldade, né, de difundir que reagentes e produtos vão ter dentro do grão do catalisador. Então são dois efeitos, né, parecidos, análogos, né, a limitação, né, de transferência de massa e calor, um ocorrendo, né, na interface entre a superfície do catalisador e o fluido, né, onde estão os nossos reagentes e produtos, né,
e a outra dentro da partícula de catalisador. Tá? Então, o ideal é que você, né, já que você está trabalhando com a cinética, né, esses efeitos de limitação de transferência de massa e calor, eles vão influir nessa cinética, então é ideal que você trabalhe na ausência deles. Tá? Óbvio, né, a limitação de transferência de calor vai ser mais importante em reações que sejam muito exotérmicas ou endotérmicas. Reações muito exotérmicas, o seu catalisador ele vai dar uma temperatura muito maior do que o leito reacional, né, e basicamente, né, a temperatura que você está medindo. Então isso pode levar a uma série de problemas de desativação do catalisador, né, porque a temperatura dele está ficando muito alta. E é óbvio, você está medindo uma temperatura que não condiz com a sua atividade catalítica, então isso não é bom. E no caso de uma reação endotérmica é o oposto, né? O catalisador ele não consegue puxar calor da solução eficientemente, então ele começa a resfriar, porque a reação, conforme vai ocorrendo, ela vai consumindo o calor, né, que está ali disponível e baixando a temperatura do catalisador. Tá? Então, né, vamos ver aqui se tem alguma coisa escrita para que precisa haver difusão dos reagentes da massa do fluido para os sítios catalíticos e dos produtos na ordem inversa. Há, portanto, um gradiente de concentração, né, e de reagentes e produtos entre a massa do fluido e o sítio catalítico, sem o que não há difusão. Tá? O comprimento de difusão, tá certo? Então a gente vê aqui, né, essas esferas aqui são as partículas de catalisador, né? E a gente vê, né, que apesar do meu sistema, né, agitado ter um regime turbulento, você tem uma camada estagnada ao redor de cada partícula de catalisador. O comprimento, né, a espessura dessa camada vai depender do grau de agitação do fluido, né, como eu tinha falado anteriormente, nesse caso em reatores do tipo tanque agitado, ou da velocidade do fluido para sistemas em fluxo. Tá? Então o que acontece, o que a gente chama de tempo espacial, né, num reator em fluxo, né, ele está relacionado tanto com a velocidade do fluido, né, quanto com o tempo de contato entre reagente e catalisador. Tá? Então, num regime de controle difusional, isso aqui eu também já tinha combinado, né, comentado, a taxa de reação observada aumenta com a agitação ou vazão do fluido, mantida a mesma relação de taxa de alimentação para a quantidade de catalisador, que é o que a gente chama de velocidade espacial. O inverso da velocidade espacial é chamado de tempo espacial. Tá? Então o importante é você verificar isso, né? Você aumenta a agitação ou a vazão do fluido e varia a atividade catalítica. Então você quer trabalhar, né, em condições onde isso não esteja acontecendo, porque não é um efeito cinético. É um efeito hidrodinâmico. Tá? Óbvio, né, eu também já tinha falado das limitações difusionais intrapartícula, né? Então, quanto mais fundo você tiver dentro da sua partícula de catalisador, a sua concentração tende a cair, né? Por quê? Por causa das limitações difusionais. Tá certo? Não tem como você, através de agitação, velocidade de fluido, mexer na concentração do reagente dentro da partícula. Isso só vai ser função, né, do tamanho da partícula, né, de como são, né, de como é construída a porosidade dela, se são canais, se são poros esféricos interconectados, etc. Tá? E não tem como você mexer nisso mudando simplesmente a agitação do catalisador, o grau de agitação do seu reator. Tá? Então, catalisadores são geralmente porosos, a atividade catalítica associada predominante à superfície interna. Para os que os reagentes atingem a superfície interna, devem difundir através do sistema de poros, e essa etapa pode ser limitante. Tá? Então a gente vai voltar depois lá na cinética mais em relação a isso. Tá? Eu vou passar para vocês um material um pouquinho mais detalhado, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Depois vocês dão uma olhada se tiverem interesse ou se precisarem algum dia. Tá? Mas eu deixo essa parte mais de hidrodinâmica, a reação com difusão, mais para pós-graduação, que é um pouquinho mais complicado para a gente. Tá? Então, seletividade, né? É outra propriedade fundamental de um catalisador, é a medida da capacidade do catalisador de conduzir a reação para um produto ou grupo de produto
de produtos entre vários termodinamicamente possíveis. Tá certo? Então tem um exemplo aqui, né, do etanol. O etanol, se eu colocar ele num catalisador de alumina, né, que é um catalisador estritamente ácido, ele desidrata a etileno. Praticamente 100% de conversão essa reação, você não tem problema nenhum em fazer ela. Se eu colocar num catalisador de cobre, né, cobre metálico, e nota, tem que ser suportado, né, não vou chegar lá e jogar um fio de cobre dentro, que isso não vai ser eficiente, eu reduzo, né, esse catalisador a acetaldeído. Se eu colocar no óxido de cromo, né, eu vou a acetona. Se eu colocar num óxido misto de silício e tântalo, né, eu transformo, né, o etanol a 1,3-butadieno, tá? E um catalisador de cobre, né, agora num suporte básico, ele vai 1, 2, 3, 4, ele vai a butanol, né? Então nota o seguinte, né? A seletividade é essa capacidade, né, de um catalisador específico. Então, por exemplo, aqui a nossa alumina, ser capaz de produzir única e exclusivamente etileno e não produzir todos esses outros produtos, né, que como a gente está vendo aqui são possíveis. Tá? Bastaria a gente mudar o nosso catalisador. Tá? Da mesma maneira, né, o cobre ele vai produzir o acetaldeído, mas não vai produzir o etileno e por aí vai. Então isso é a seletividade de um catalisador. A nossa maneira, né, de definir a seletividade vai depender do tipo de mecanismo, né, ou pelo menos de esquema reacional. Né? A gente não precisa chegar tanto no mecanismo, mas no nosso esquema reacional. Então, por exemplo, nós temos aqui as chamadas reações competitivas. Então eu tenho aqui A sendo transformado em B com uma velocidade K1 no nosso dado catalisador, e C sendo transformado em D numa velocidade, na constante velocidade K2, nesse mesmo catalisador. A seletividade da nossa reação, né, basicamente vai ser uma porcentagem entre os coeficientes de atividade, ou seja, eu quero saber a seletividade para a reação A, vai ser K1 dividido pelo somatório dos coeficientes de atividade. Tá? Um exemplo desse tipo de reação competitiva, né, é a remoção de traços de acetileno em corrente de olefina. Então eu quero eliminar, né, os alquinos de uma corrente de alcenos. Então, nesse caso, né, se eu usar um catalisador de paládio, eu consigo levar, né, os alquinos a alceno, né, ou no caso desse aqui o acetileno, né, eu consigo levar ele a etileno praticamente de forma seletiva, ou seja, só essa reação está ocorrendo. Enquanto que a reação enquanto que a reação de etileno a etano, ela praticamente não ocorre. Então, nesse caso aqui, né, eu vou ter que a constante de velocidade da reação 1, que é a reação de acetileno a etileno, é muito maior do que a velocidade da reação 2. Tá? Se eu mudar esse catalisador aqui, possivelmente eu posso não conseguir hidrogenar seletivamente acetileno até etileno, ele pode ir direto ao alcano, tá? Hidrogenar tudo. Eu posso ter problema de hidrogenação parcial ou completa também das minhas olefinas, né, que não é o que eu estou interessado, o meu produto, né, uma corrente de mistura de olefinas, então, etc. Então, esse catalisador ele tem essa propriedade, né, de interesse nesse sistema. Outro tipo, né, de seletividade, por exemplo, é no caso de chamadas reações paralelas. Então, o mesmo reagente, né, que aqui no caso é o A, ele leva a produtos diferentes, ao produto B ou ao produto C. Tá? Nesse caso, de novo, né, a seletividade vai ser a mesma, né, que o caso anterior. Eu vou ter uma porcentagem calculada entre os coeficientes de velocidade. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho a conversão de etanol, né, que a gente mostrou aqui atrás. Então, seria, né, o etanol, por exemplo, num catalisador indo a etileno ou indo a acetaldeído. Né, nesse caso aqui, né, de cima, a alumina, né, eu tenho que a constante de velocidade da reação K1, da reação 1 é muito maior do que a 2. No cobre, eu tenho que a constante de velocidade da reação 2 é muito maior do que a 1, ou seja, a alumina me dá uma boa seletividade para etileno, cobre vai me dar uma boa seletividade para acetaldeído.
tá? Óbvio, né? Eu tenho A dando B e A independente dando C, que são as reações paralelas, mas eu tenho também as reações em série. A se transformando em B, que se transforma em C. E nesse caso aqui, a seletividade é definida como a razão entre os coeficientes de velocidade. Então, por exemplo, né, a gente tem a chamada produção do óxido de etileno com catalisador de prata. Então, eu pego o etileno, né, num catalisador de prata metálica. Então, normalmente, esse catalisador está suportado em sílica, tá? Essa fase de prata metálica está suportada em sílica. Então, se eu expor isso ao oxigênio a uma certa temperatura, eu gero, né, um epóxido, né, que é o chamado óxido de etileno. É um produto, né, de extrema utilidade na indústria química. Mas, se eu demole com esse meu óxido de etileno, ele é completamente oxidado, né, afinal a gente está em meio de oxigênio, a dióxido de carbono e água. Tá? Então, o interesse da minha reação é que eu venha somente, né, de etileno até óxido de etileno, mas que não tenha a oxidação completa, afinal não tem nenhum interesse em produzir dióxido de carbono e água. Tá? Então, no caso do catalisador de prata, né, em óxido de prata em sílica, a gente consegue, né, para etileno, essa seletividade em que o K1 é muito maior do que K2. Tá? Curiosamente, né, no próprio catalisador de prata, se eu botar propileno, eu não consigo parar no óxido de propileno. Ele vai direto a CO2 e água. Né? Então, isso aí é um sistema que é estudado ainda hoje em dia, por conta dessa ineficiência dos catalisadores que funcionam com etileno para os alquenos maiores. Então, seletividade, né? Como é que a gente define a seletividade? Ela pode ser definida, né, através de mols de reagente convertidos a um determinado produto por mol de reagente convertido. Tá? Então, basicamente assim, eu converti 5 mols do meu reagente, e aí eu converti 1 mol para X, 2 mols para Y, 2 mols para Z. Eu simplesmente faço lá, né, essa porcentagem de conversão. Tá? A gente tem que ver aí que essa seletividade, né, ela pode variar com a conversão, né, uma vez que os produtos podem se interconverter entre si e etc. Tá? Eu tenho que levar, obviamente, em conta os coeficientes estequiométricos. Né? Se eu pego 1 mol de A produzindo 10 mols de X mais 1 mol de Y, tá? Isso tem que ser levado em consideração. Normalmente a gente usa muito, né, ao invés de, em alguns casos, né, ao invés da gente usar, quando a gente não tem uma noção muito boa de qual é a reação química, não consegue escrever a reação química que está ocorrendo, então em sistemas muito complexos, a gente faz o balanço de carbono, né? Então seriam mols de carbono de reagente convertidos a carbono num dado produto. Então, de novo, né, com os nossos cuidados. Tá? Então, seletividades a produtos só devem ser comparadas à isoconversão. Ou seja, eu posso comparar eles a uma conversão baixa, ou eu posso comparar os meus catalisadores a uma conversão alta. Mas não é aconselhável pegar um catalisador numa conversão baixa e comparar com a seletividade de um catalisador numa conversão alta. Por quê? Por exemplo, se eu tiver uma reação sequencial dessa, tá? Eu posso estar numa situação, né, uma reação sequencial, eu tenho primeiro A se converte a B, né, é aquela reação praticamente de primeira ordem, aquela exponencial negativa. O B, ele cresce, né, na mesma proporção que A está sendo consumido, B está sendo produzido. Só que acontece, o B, ao mesmo tempo em que ele é produzido, ele é consumido para ser transformado em C. Então o B ele aumenta, passa por um máximo, né? E depois ele começa a diminuir a concentração dele no sistema. Por quê? Porque ele está sendo completamente convertido em C. Então se eu pego numa conversão baixa, eu posso pegar num ponto aqui em que eu estou próximo ao máximo, né, da concentração de B, ao máximo que ele atinge no meu sistema. Então eu posso, né, em contrapartida, né, se eu tiver numa conversão alta, eu posso já pegar num ponto onde o B praticamente desapareceu, né, e se a gente vê aqui que as seletividades vão ser praticamente, elas vão se inverter, né, a relação entre B e C. Tá? Então isso aí é uma coisa a ser levada em consideração.
Nota, né, que se eu tiver como interesse, né, no produto B, então essa reação ela muito bem ela pode ser parada, né, nesse ponto aqui, onde eu tenho esse máximo, né, nesse ponto de baixa conversão, e eu reciclo, né, separo o meu reagente B e reciclo, eu separo, né, o meu produto B de interesse e reciclo o reagente para entrar de novo no reator e, né, ser convertido de novo, mesmo que é uma conversão baixíssima, né? Uma reação para ser de interesse, ela não precisa ter uma conversão de 100%. Óbvio, ajuda, mas não é estritamente necessário. Então, antes de eu entrar em estabilidade, tudo certo aí, gente? Tudo certo. Beleza, qualquer coisa, avisa. Então, estabilidade. Tá bom. Catalisadores, em geral, tendem a sofrer perda de atividade, desativação e ou seletividade durante seu uso. A estabilidade de um catalisador é sua capacidade de manter atividade e seletividade inalteradas ao longo do tempo. O mecanismo, né, com o qual o catalisador perde a sua atividade é de extrema importância no estudo de um catalisador. Tá? Existem os mais variados mecanismos. Então, esse aqui de coqueamento, né? Então, o que acontece? Você deposita resíduos carbonáceos. Então, isso é muito comum em reações de desidrogenação. Tá? Porque você acaba desidrogenando demais certas moléculas e você produz, digamos, poliaromáticos muito pesados, né? Em geral, é o que a gente chama de coque, né? Não é exatamente carbono, mas são moléculas com alta razão carbono sobre hidrogênio, ou seja, moléculas com muito carbono e pouco hidrogênio. Então, poliaromáticos, né? Principalmente aqueles muito condensados, e essas moléculas, né? Elas tendem a bloquear os sítios ativos do catalisador. Se o reagente não consegue chegar ao sítio ativo, porque está havendo um bloqueamento, né, devido ao coque, ele desativa. Envenenamento. Então, por exemplo, você tem uma molécula, né, um grupo ativo, que ele tende a se ligar ao seu sítio ativo muito mais forte do que o reagente que você está estudando. Então, por exemplo, em catalisadores de hidrogenação, né, principalmente aqueles relacionados à petroquímica, né, catalisadores de hidrogenação ou desidrogenação, tá? Você tem catalisadores metálicos, né, metais nobres. Você tem o problema de compostos nitrogenados e sulfurados. Tá? Então, para catalisadores de metais, né, e principalmente metais nobres, compostos sulfurados e nitrogenados, eles atuam como veneno. Né? Então, essas moléculas de enxofre elas acabam se ligando aos seus sítios ativos e elas não saem de lá. Lembra aquele nosso exemplo lá no início do mau catalisador, né? Que é aquele que produz o intermediário, reagente catalisador, e não produz produto? É basicamente isso. Tá? Daí, né, devido a esse envenenamento dos catalisadores metálicos, né, que eles são extremamente ativos em reações de hidrogenação e desidrogenação, esse é um dos motivos pelo qual você remover enxofre e nitrogênio do petróleo é muito importante, né, os chamados hidrotratamentos, que a gente também acabou comentando um pouquinho. Nota, né, que por si só, enxofre e nitrogênio, eles são extremamente nocivos ao meio ambiente. Então, assim, não é só por conta de você ter envenenamento. Bloqueio mecânico, né, então se você tiver, né, por exemplo, algum despedaçamento do seu catalisador, né, que é a deposição de algum material que faça oclusão de poros, cobertura de fase ativa, então isso também é um problema. E por último, o que a gente chama de envelhecimento. Tá? Eu não sei quanto vocês viram aí no curso de vocês de fenômenos de superfície eletroquímica, né? Quanto vocês viram realmente de fenômeno de superfície. Tá? Mas existe, né, a superfície de um material, né, que é o que a gente estuda na catálise heterogênea, né, a interação de uma superfície com um reagente. Né? A superfície de um material ela é instável, ela é um máximo de energia, ela não é um mínimo de energia livre. Tá? Ela é um máximo de energia livre. Então, na medida do possível, né, quando você tem um sistema, né, que ele tende a uma estabilidade, ele vai tender
a diminuir a área superficial dele, tá certo? Isso é um fenômeno que a gente chama de envelhecimento. Vocês devem ter feito alguma coisa desse gênero lá na analítica, né? Você fazia uma gravimetria e aí você fazia o envelhecimento, né? Deixava aquele precipitado lá cozinhando na água de precipitação. E o que acontecia? Você dissolvia as partículas menores, que proporcionalmente tem muito mais área, e depositava aquele material em partículas maiores, fazendo elas crescerem. Tá? Então, partículas maiores, elas são mais estáveis porque proporcionalmente elas tendem a ter uma menor área superficial. Tá? Só que no caso dos catalisadores heterogêneos, a gente está interessado nessa área superficial. Então, o envelhecimento, né, leva à diminuição da área como um todo. Óbvio, diminui a atividade porque eu vou ter menos sítio ativo exposto. Então, eu já expliquei cada um dos mecanismos, né, naquela transparência aqui. Depois vocês dão uma olhada, né, e veem aí, mas eu acredito que eu não esqueci de nada, tá? Então, o envenenamento, né, isso é uma coisa importante, eu acabei não comentando, né? O importante no envenenamento, o que acontece quando você remove o veneno, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma corrente, né, de hidrocarbonetos com alto teor de enxofre, né? E aí o meu catalisador metálico perde uma certa quantidade de atividade, né? Vamos dizer que ele fica quase inativo, tá? E aí o que acontece? É importante eu ver o que vai acontecer com esse catalisador quando eu retirar esse enxofre, né? Ou seja, quando eu tentar reaproveitar ele, por exemplo, numa outra corrente que tem, né, que tenha menos enxofre. Então o que acontece? O quanto ele consegue, né, recuperar a atividade dele, né? Essa atividade recuperada é chamada de envenenamento reversível, tá? Se ela não for recuperada, a atividade dele é chamada de envenenamento irreversível. Frequentemente a gente tem os dois casos, né? Parte da atividade que você perdeu, você não consegue regenerar, uma outra parte é reversível, você consegue regenerar, tá? Então, por exemplo, se eu tiver coqueamento, por exemplo, eu também posso promover a regeneração desse catalisador, né? E denomina-se regenerabilidade a capacidade de recuperação de atividade do catalisador via regeneração. Então, vamos pegar lá o nosso exemplo de coqueamento que eu dei, no caso de um catalisador de desidrogenação, né? Então, catalisador de produção de aromáticos a partir de olefinas, né? BTX aí é um produto de interesse da petroquímica. Então vamos pegar um catalisador desse onde existe uma alta probabilidade de eu depositar coque, né? E vamos supor que seja um catalisador de um metal baseado no metal nobre, tá? Então eu boto aquele catalisador, né, de um metal nobre reduzido lá, ele faz a reação, deposita um monte de coque na superfície dele. Então eu tiro agora aquele reator cheio de coque na superfície. O que eu posso fazer com ele? Eu posso pegar, botar ele num reator de oxidação, né, com oxigênio, né, ou ar sintético, e queimar, né, aquecer aquilo e queimar aquele coque. Levar aquele coque é o quê? A CO2, né, e uma fração menor de água. Né? Lembra que eu falei que ele tem alta razão carbono e hidrogênio. Então eu vou levar aquele coque a CO2, elimino o coque, pego o meu catalisador agora, né, que vai ter não mais um metal suportado num suporte, né, mas vai ter agora um óxido daquele metal num suporte e reduzo, né, aquele metal de novo. Então vou ter de novo o meu catalisador, né, de um metal suportado. Só que acontece, esses processos de regeneração, eles tendem a mudar, né, coisas como área específica, tamanho de partícula metálica, etc. Então o que acontece? Mesmo com esse processo de regeneração, né, que é, digamos assim, um tanto quanto complexo, eu posso não conseguir recuperar a minha atividade inicial dele. Então, essa capacidade de recuperação eu chamo de regenerabilidade do catalisador. Tá? Para cada um desses tipos aqui, né, de coque, né, de mecanismo de desativação, eu vou ter diferentes metodologias normalmente utilizadas para regeneração do meu catalisador. Né? Em alguns casos elas vão ser eficientes, em outros não. Tá? Em geral, por exemplo, quando você tem envelhecimento, né, aumento de tamanho de partícula, já era. O negócio é você conseguir redissolver aquilo e redepositar. Tá?
Bloqueio mecânico também, a não ser que você consiga dissolver seletivamente, né, o material que está bloqueando mecanicamente a sua superfície, também não vai funcionar. Tá? Um exemplo, né, de bloqueio mecânico interessante, né, que a gente consegue regenerar, quando você tem catalisadores, a gente falou das zeólitas, né, que eram aqueles aluminosilicatos, né, onde você substituía dentro de uma matriz de sílica um átomo de silício 4+, por átomo de alumínio 3+, e acaba gerando um sítio ácido ali, né, por conta desse desbalanço das cargas, né, que quando você faz essa substituição isomórfica. Tá? E essas zeólitas, elas têm estruturas, né, muito bem definidas e normalmente são muito porosas. Então o que acontece? Normalmente quando você está numa reação, né, principalmente naquelas que têm condições mais agressivas, alta temperatura, principalmente reação com muito vapor d'água, você acaba hidrolisando um pouco do alumínio da estrutura. E esse alumínio ele acaba se depositando na forma do que a gente chama de alumina fora da rede, dentro dos canais das zeólitas, gerando bloqueio mecânico. Nesse caso, por exemplo, você pode fazer uma lavagem com ácido fraco, e essa lavagem ela consegue seletivamente dissolver esse alumínio, né, essa alumina fora da rede, e aí você faz essa lavagem, né, depois lavagem com água, e aí você vai ter o seu material, ele vai ter perdido um pouco da sua acidez por causa do alumínio que saiu, mas ainda assim você consegue pelo menos recuperar a parte, né, que você perdeu da estrutura dele devido ao bloqueio mecânico. Tá? Então é uma das maneiras interessantes aí de você trabalhar, né, com essa regeneração. Então, em relação ao envenenamento, né, que eu acabei fazendo esse parênteses aqui para regeneração de catalisadores, se eu tenho um catalisador ácido, em geral o veneno para eles são bases. Então amônia, aminas, aromáticos nitrogenados, catalisadores metálicos, né, principalmente aqueles de metais nobres, né, acabam sendo muito eficientes nisso, são os gigantes doadores de elétrons. Então, monóxido de carbono, dienos, olefinas, compostos sulfurados, nitrogenados e oxigenados. Todos esses aqui vão atrapalhar, né, se ligar fortemente à superfície de catalisadores metálicos. Aqui no Brasil, né, especificamente, a gente tem o problema, né, que o nosso petróleo ele é um petróleo muito pesado, né, e associado a ele a gente tem muito sulfurado, muito nitrogenado, tá? Uma concentração muito grande. Então esses vão ser basicamente os nossos desafios aí no sentido de envenenamento de catalisador metálico. Tá? Em geral, hoje em dia, quando você faz estudo, né, de reação em catalisador metálico na literatura e de catálise heterogênea, é muito raro você ver simplesmente um estudo que veja simplesmente a atividade do catalisador metálico. Normalmente eles comparam, né, a atividade do catalisador metálico e na presença de compostos sulfurados, nitrogenados ou ainda dos dois. Tá? Então é importante essa colocação. Professor, Opa! rapidinho. Pode o falar. Menino, acho que Willen, que acho que ele é da turma, ele pediu para ser adicionado no Teams, que ele disse que ele não consegue editar a tabela do Excel. Ele mandou isso umas 13h14. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte, depois que eu acabar a aula aqui, eu adiciono ele lá. Só para avisar. Beleza, cara. Obrigado. Então, venenos, né? Isso aqui é uma coisa interessante. A gente sempre associa, né, principalmente quando a gente começa agora com essa nossa discussão, a gente começa a associar o envenenamento a uma coisa ruim, tá? Não necessariamente. Alguns venenos eles podem ser empregados de forma vantajosa, visando melhoria da seletividade via eliminação de reações colaterais indesejáveis. Denomina-se esse processo envenenamento seletivo. Tá? Então, por exemplo, no caso de uma reação aqui, eu tenho 2, 4, 6, 7, né, heptano, e eu quero, né, realizar a chamada reação desidrocicloaromatização. Tá? Basicamente, eu vou ciclizar, né, isso aqui num ciclohexano, né, com uma metilciclohexano, né, e depois eu vou desidrogenar a tolueno. Esse é o nosso produto de interesse. Tá?
algumas reações laterais, né? Então, primeiro a formação de Koch e a segunda, né, a hidrogenólise, né, a quebra dessa molécula por hidrogênio, dando metano. Então, o que acontece? O catalisador utilizado, né, de platina em alumina, ele catalisa, né, principalmente a reação de formação do tolueno, mas mesmo que em pequena quantidade, ele também catalisa essas duas outras reações aqui, tá? Principalmente nos sítios catalíticos mais fortes de platina, né, que são sítios em quina, né, que a platina está com uma valência muito baixa, tá? Então, nesse caso, adiciona-se, né, nessa corrente reacional pequenas quantidades de enxofre no catalisador, que eles acabam se ligando a esses sítios que são muito mais ativos e moderando essas reações aqui que são consideradas indesejáveis, tá? Outra reação, né, por exemplo, então aqui 2,4 é a reação do butanol, né, dando um buteno ou 2 buteno, né, ou isobuteno, né, que são, sendo que eu quero a formação da ligação dupla na extremidade da cadeia carbônica, né, então eu quero um buteno somente. Então, nesse caso, se eu usar um catalisador de alumina, eu posso utilizar pequenas quantidades de amina adicionadas ao álcool que vão moderar essas reações, tá? Então, basicamente, o que acontece aqui? Quando você liga, né, no sítio ácido, você vai ligar através desse oxigênio aqui. E a formação, né, desses outros produtos aqui, eles dependem de isomerização intracadeia. Então, o que acontece? Se você tiver vários sítios ácidos juntos, você um do lado do outro, você acaba favorecendo essas isomerizações intracadeia. Quando você coloca a amina, né, ela começa a se distribuir em cima dos sítios ácidos e ela contribui para o isolamento deles, que facilita aqui a formação, né, ela facilita não, né, ela privilegia a formação desse produto aqui. Então, regeneração, né? Frequentemente, a atividade de um catalisador desativado por envenenamento ou coqueamento pode ser total ou parcialmente recuperada por um processo de regeneração. Normalmente consiste na combustão de espécies depositadas sobre a superfície do catalisador, produzindo gases de combustão, CO2, água, SOX, NOx, etc. E neste processo, se o catalisador já não é um óxido, ele precisa ser reconvertido à sua forma ativa. Seja ela um metal, né, que foi o exemplo que eu usei quando comentei isso agora há pouco, um sulfeto e etc. Regenerabilidade é a capacidade de recuperação da atividade. Tá? Nota que aqui nesse slide eu nem comento, deixa eu voltar aqui, de bloqueio mecânico e envelhecimento, porque realmente são casos muito raros em que a gente consegue fazer essas dissoluções seletivas, né, para recuperar o catalisador. Tá? Então são casos extremamente raros, então eu nem considero nesses slides aqui. No caso de envenenamento ou coqueamento, é quase que assim, procedimento padrão, né? Você faz a reação, perde a atividade, você faz a combustão das espécies depositadas, depois reativa, né, o seu material, né, através de, seja lá, a redução, né, para transformar em metal, sulfetação para transformar em sulfeto. Então, o que acontece? Tolerância e resistência a um veneno. Então, quando eu tenho aqui, né, um sistema aqui, então esse aqui é um sistema em fluxo, tá certo? Então eu espero que a minha conversão, né, no caso de não haver nenhum tipo de desativação, que ela seja constante em função do tempo, tá certo? Então eu esperaria essa linha reta vermelha, linha reta mapeada, né? Eu esperaria uma linha reta mais ou menos próxima a essa coisa vermelha que eu desenhei aqui, tá certo? Eu defino como sendo a resistência, né, ao envenenamento de um catalisador o tempo que ele demora até perder uma certa quantidade de atividade desde o momento em que eu adiciono o veneno. Então aqui, né, é o ponto onde eu adiciono o veneno, e aí vamos dizer que eu defino aí que a minha resistência é o tempo que ele demora para perder 10% da atividade dele.
Então, quando ele perde 10% da atividade dele, que é isso aqui, né, eu chamo de esse tempo aqui, né, entre a adição e o tempo em que ele perdeu 10%, de resistência, tá certo? Tolerância, né, eu continuo adicionando veneno, né, e vejo qual é a atividade, né, ou conversão residual dele. Então é o mínimo, basicamente, que ele vai chegar, né, o mínimo estável que ele vai chegar. Isso é chamado de tolerância. E quando eu retiro, né, ou seja, eu paro de colocar o veneno, recuperação é a quantidade, né, de atividade, né, o quanto de atividade ele consegue recuperar. Então, nesse caso aqui, né, seria esse valor de conversão aqui. Tá certo? Então, falar um pouquinho mais a fundo do bloqueio mecânico, né? Então, impurezas presentes na mistura reacional, como pequenas partículas de sólido. Tá? Isso aqui pode ser, inclusive, ferrugem que sai da planta industrial. Tá? Lembra que essas coisas normalmente são feitas de metal, então pode haver pequenas partículas de sólido que são arrastadas. Complexos e íons solúveis de metais presentes na carga que se transformam em sólido durante a regeneração. Podem se depositar no sistema por uso do catalisador sólido, levando à perda da área ativa por bloqueio dos poros. Então aqui está falando, por exemplo, de complexos e íons solúveis de metais. Então esse aqui, a gente teve uma experiência interessantíssima lá no laboratório. Tá? Então o que acontece? A reação que a gente estava interessado era a reação de transformação do gás de síntese. Tá? Caso vocês não saibam, o gás de síntese é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio. Tá? Normalmente 2 de hidrogênio para 1 de metanol, né? Essa proporção normalmente, mas isso pode variar, tá? E a transformação desse gás de síntese em metanol, tá? E óbvio, depois a gente também fazer uma reação de desidratação para levar de metil-éter, que é basicamente um substituto para o óleo diesel, tá? Um substituto que não provém do petróleo para o óleo diesel. Tá? Ele é muito melhor que o óleo diesel em diversos aspectos, etc. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso problema de bloqueio mecânico. O que acontece? A gente vinha lá, né, a gente começou a fazer essa reação num catalisador de cobre, suportado em alumina, tá? Sintetizado lá para uma dendrologia especial que a gente tem lá no laboratório. E sempre que a gente começava a fazer a reação, no começo eu via metanol, que era o produto esperado, mas dava uns 5 minutos, começava a aparecer uma mistura, uma série homóloga de hidrocarbonetos. Vocês sabem o que é série homóloga, né? Basicamente são hidrocarbonetos, né, de tamanho sequencial. Então você começava a ver aquela mistura de hidrocarbonetos numa série homóloga, né, numa distribuição mais ou menos gaussiana aí ao redor de um máximo. E o que acontece? Esse tipo de produto que a gente estava observando depois de 5 minutos de reação, ele não era característico de cobre. Né? O cobre ele tendia a produzir metanol. Esse tipo de produto que a gente estava observando, ele era característico de catalisador de ferro, que faz uma reação chamada síntese de Fischer-Tropsch. Tá? Depois eu posso até comentar um pouquinho sobre a síntese de Fischer-Tropsch, que eu acho ela extremamente interessante. Tá? Mas vamos voltar aqui no exemplo do cobre. E a gente começou, mas da onde diabos está vindo o ferro? Ele vem da onde? Vamos olhar o catalisador, a gente está com cobre, começamos a fazer, né, absorção atômica nos sais de cobre, nos suportes, na água. Até a água do laboratório a gente mandou analisar porque a gente não achava a porcaria do ferro. Até que um dia, né, num outro problema, né, num outro sistema que também estava sofrendo com esse problema, a gente acabou vendo o seguinte: o outro sistema era de vidro, né? Esse reator que a gente trabalhava com cobre, ele era de aço, então a gente não enxergava nada dentro. Mas no outro sistema que era de vidro, né, e usava o mesmo monóxido de carbono, a gente acabou vendo o seguinte, que o vidro estava ficando com aquela coloração alaranjada de ferrugem. E o que a gente, né, depois de muita discussão, muita análise, etc., a gente descobriu o seguinte:
Monóxido de carbono, né, ele é um complexante, né, vocês já devem ter ouvido falar lá na inorgânica das carbonilas, né, somente na inorgânica 2. Ele é um complexante que ele complexa diversos metais, né, ferro entre eles, formando compostos que têm alta pressão de vapor, ou seja, compostos gasosos. Então o que estava acontecendo? Você tinha um monóxido de carbono dentro do cilindro de aço, ele começava a extrair ferro do seu cilindro, formava carbonila de ferro, essa carbonila de ferro entrava no meu sistema reacional, né, junto com a mistura de gás de síntese, e ela se depositava no catalisador em cima do cobre. Então, depois de algum tempo de reação, ao invés de eu ter um catalisador de cobre, não tinha mais, eu tinha um catalisador de ferro. Certo? E aí o que eu começava a observar? Começava a observar os produtos, né, que eram específicos de catalisadores de ferro. Não observava mais o metanol que a gente estava interessado. Aí a nossa primeira solução, né, a gente resolveu, isso agora é uma história mais engraçada, né, do que útil do ponto de vista químico, mas a gente resolveu entrar em contato, né, com a empresa lá que fornecia os cilindros. A gente falou com ele, olha, a gente está tendo esse problema e tal, o monóxido de carbono, ele está com problema, que ele está corroendo partes de ferro, etc. Então a gente queria saber o que vocês podem fazer pra gente. Aí os caras, ótimo. Não, a gente faz o seguinte, a gente manda para vocês num cilindro de alumínio. Quando vocês tiverem com cilindro de alumínio, não vai ter mais problema com ferro. Aí mandaram, né, o monóxido de carbono, né, a mistura de gás de síntese, né, ela já vinha pronta, né, num cilindro de alumínio, e aí a gente continua tendo o mesmo problema. Aí entramos de novo em contato com a empresa. Aí o cara falou, não, cilindro de alumínio, mas todo o meu esquema de, como é que se diz, de armazenamento continua sendo em aço. Né? Ou seja, o cara fez a gente pagar mais caro pelo cilindro de alumínio, quando não resolvia o nosso problema, e ele sabia disso, né? Porque afinal continuava sendo toda a estrutura dele em aço. Tá? No final das contas, a gente descobriu, né, que basicamente fazendo uma peneira molecular com nitrato de chumbo, a gente conseguia remover a carbonila de ferro, né? E aí a gente conseguiu finalmente fazer a reação. Mas é um negócio interessantíssimo, né? Que você tem esse problema e frequentemente você vê aí publicações na literatura que o cara começa a falar, né? Que tem esse problema, que o catalisador de cobre está produzindo produto de síntese de Fischer-Tropsch que era esperado com ferro. Mas enfim, é só uma curiosidade, tá? Então é um desses casos em que esse bloqueio mecânico ele ocorre, tá? Só um exemplo para vocês. Envelhecimento. Então, durante o uso, principalmente durante ciclos de regeneração, né, que eles estão expostos a temperaturas altas, né, para ocorrer a combustão, o catalisador costuma sofrer modificações estruturais, geralmente irreversíveis, que levam à sua desativação e denomina-se envelhecimento processo. Os principais mecanismos de envelhecimento: sinterização da fase ativa, que é o que eu falei antes, né, o crescimento das partículas da fase ativa, né, ou perda da porosidade de uma fase mássica. Outros processos também, sinterização do suporte, né, que é a perda da porosidade do suporte, conduzindo à oclusão da fase ativa. Transformações de fase, né? Então, se você pegar, por exemplo, os óxidos, né? Então, por exemplo, o óxido de titânio, TiO2, ele tem duas fases principais, né? Uma fase chamada de rutilo, que ela não tem muita utilidade catalítica, né? Por exemplo, o óxido de titânio é um óxido ácido, então ele tende a fazer reações de desidratação. A fase rutilo, ela não é eficiente nesse tipo de reação. E você tem a fase anatase, que ela é extremamente eficiente nesse tipo de reação. Então, com o tempo, né, você pode, com as regenerações do catalisador, etc., você pode ter a transformação da fase anatase para a fase rutilo, e aí você perde a atividade do seu catalisador. Tá? Então, isso aqui é uma das possibilidades. Reações entre fase ativa e suporte, tá certo? Então, por exemplo, no caso de transformações de fase, tá? Eu dei exemplo da titânio, ela tem duas fases ativas. Se for alumina, por exemplo, ela tem 10, tá? Fases ativas. 10 fases, né? Então começa a ficar mais complicado. Reações entre fase ativa e suporte. Então, por exemplo, eu tenho alguns catalisadores, né, que são baseados em níquel,
né, ou cobalto, né, metálico, em alumina. Tá? E aí a gente usa como suporte a estrutura da gama-alumina. Tá? A gama-alumina ela tem uma estrutura parecida com a do espinélio, né, que é o aluminato de magnésio, só que ela tem diversos defeitos. E óbvio, ela não tem o magnésio lá dentro. Então é uma estrutura bastante aberta e bastante defeituosa. Então o que acontece? Durante certos tratamentos, tanto o cobalto quanto o níquel, eles podem migrar para dentro da estrutura da alumina, formando o aluminato de níquel ou o aluminato de cobalto, que leva, lógico, à perda de fase ativa, né? O que estava antes na superfície como metal acaba virando um aluminato debaixo da superfície que não vai ter nenhuma atividade catalítica. Por último, perda da fase ativa, como por exemplo formação de compostos voláteis, né? Eu acabei de falar no exemplo anterior das carbonilas, mas cloretos, né, metálicos, né? Por exemplo, cloreto de galho é volátil, tá? Então também é uma maneira de você perder fase ativa. Arraste mecânico ou dissolução na corrente reacional, tá certo? Óbvio, por exemplo, eu não preciso dizer para vocês que se eu tiver um catalisador baseado num carbonato, né, ele não pode de jeito nenhum ver uma corrente reacional ácida, porque senão, né, você vai dissolver o carbonato inteiro. Então, são alguns cuidados que a gente tem que tomar, né, e manter sempre em mente. Tá? Essa parte aqui de estabilidade mecânica, ela é uma parte muito mais engenharia do que química, tá? Então, eu vou falar bem rápido só para vocês saberem que existem, mas eu também não sou, isso também não é minha área de especialidade, tá? Então, estabilidade mecânica, tá? Para o catalisador industrial, ela é extremamente importante, tá? Muito mais do que no catalisador de laboratório. Então, catalisadores sólidos industriais, eles têm forma e tamanhos definidos, tá? De acordo com a sua aplicação. Então, se você vai ter uma reação em fase gasosa, você vai ter um tipo de forma para esse catalisador. Se é uma reação em fase líquida, você vai ter outro tipo de forma, tá? E qual é o objetivo da forma e do tamanho deles? Fornecer permeabilidade adequada ao leito catalítico, ou seja, né, você não ter entupimento, evitar o arraste do catalisador pela corrente reacional em reatores de leito fixo, suspensão ou fluidizados, tá? Ou possibilitar características hidrodinâmicas adequadas ao tipo de reator, tá, empregado. Então, aqui alguns exemplos, tá? O pellet, né, que a gente chama, é a pastilha. Então, normalmente catalisadores de leito fixo, tipicamente 1,5 a 10 milímetros em diâmetro, tá? Pellet com canais, tá? Alguns deles eles ajudam um pouquinho na hidrodinâmica do processo, né? E nas limitações difusionais. Então, tamanhos típicos de 20 a 40 milímetros de diâmetro e 10 a 20 em altura. Anéis, tá? Tamanhos típicos de 6 a 20 milímetros. O canal central, ele melhora muito, né, o transporte de gás dentro do pellet e dentro do leito catalítico. Podem ser fragmentos, tá? Então são preparados quebrando catalisadores manufaturados por fusão, tá? Então normalmente catalisadores manufaturados por fusão das fases ativas, né? Vocês têm aqueles grandes tijolões e basicamente você quebra aquilo, né, gerando esses fragmentos. Extrudados, tá? 1,5 mm, 10 a 30 mm em comprimento, são usados muito para catalisadores impregnados, tá? Muitas vezes você faz o extrudato, né, que é essa forma aqui, antes da impregnação, tá? Para você poder privilegiar o material, né, ativo, né, o material que vai ser impregnado, que é o ativo, na parte de fora do extrudato, tá? E esferas também utilizadas para materiais impregnados. Os catalisadores, né, eu vou colocar aqui, passar muito por alto, depois vocês dão uma lida, né? Eles precisam de estabilidade mecânica, né, para suportar a pressão dentro do leito catalítico, processos de carregamento e descarregamento, tá? E esse último aqui, né,
contato com fluido reacional ou contato com outras partículas de catalisador, reatores de leito em suspensão ou leito fluidizado. Então, nos reatores, né, tubulares, né, aqueles reatores em fluxo que a gente chama, existem vários tipos, né, subtipos. Existe o reator tubular, né, com leito fixo, né, o reator em fluxo com leito fixo. Tá? Então, o que acontece? Você bota lá o seu tubo, né, e aí você bota lá o leito catalítico fixo dentro dele, ele fica parado e você passa o gás. Um outro tipo é o que a gente chama de leito em suspensão ou leito fluidizado. O que acontece? Você bota aquele tubo, né, e a sua fase, o seu reagente, né, o seu material que está entrando dentro do reator, o catalisador é mantido em suspensão, né, e ele fica em movimento constante dentro do reator. Então você não tem o catalisador parado, né, ele fica lá dentro, como se fosse... Não sei se é da época de vocês, aqueles Aquaplay, que você tem um monte de coisinha embaixo, né, que aí você aperta um botãozinho, aí ele espirra, ele joga água, espirra aquelas coisas para cima e elas ficam flutuando no líquido, cai, aí você aperta de novo, elas vão para cima e vão caindo. Então, basicamente, essa é a ideia. Isso é da época de vocês ainda? Acho que é tipo, não é tipo um joguinho, uns anéis? Isso, que aí você fica apertando lá, tem água dentro, né? Aí você fica apertando lá, tem com bolinha para botar na cesta, etc. É, isso aí mesmo. Então, essa é basicamente a ideia do leito fluidizado, entendeu? Aquelas bolinhas são como se fosse o material do catalisador. Ele fica, né, conforme o reagente está entrando, né? Isso é normal, óbvio, isso é utilizado para reagente em fase líquida, né? Conforme o reagente está entrando, ele está jogando o catalisador para cima e misturando, tá? Então você está tendo aquela misturação lá dentro do seu reator. Então, só para definir o que é um reator em leito fluidizado. Bom, aqui a gente acaba esse slide, são 4 e 4. Vou começar só numa introduçãozinha no próximo slide aqui, rapidinho. Então, essa parte agora, né, é uma parte mais aí de conceitos fundamentais, né? Então a gente vai agora falar, né, um pouquinho aí sobre catálise heterogênea, homogênea, enzimática, né? Eu vou passar rápido aqui, né? Só basicamente diferenciar o que é cada uma delas, etc., né? Nessa parte inicial do nosso curso ainda. Então, catálise homogênea, né? O catalisador encontra-se na mesma fase do que pelo menos um dos reagentes, tá? Heterogêneo, o catalisador encontra-se em fase separada de todos os reagentes, tá? O mais comum é o catalisador sólido, né, e reagentes líquidos ou gasosos. E por último, a catálise enzimática, né, que é a catálise por moléculas de origem biológica. Tá? É óbvio que hoje em dia a gente já está começando, né, a deixar um pouco nublada as diferenças entre esses, né? Óbvio que a diferença entre homogênea e heterogênea ela ainda se mantém muito ela ainda se mantém muito específica, né? Mas, por exemplo, hoje em dia a gente já tem enzima suportada em suportes heterogêneos, então não é mais, entendeu? É uma catálise enzimática, mas também é uma catálise heterogênea, entendeu? Você tem os casos que a gente chama de chip na bottle, que você prende catalisadores homogêneos dentro dos poros de catalisadores heterogêneos, tá? Então as coisas hoje em dia, as diferenças entre eles estão começando a ficar um pouquinho mais nubladas, tá? Não é mais aquela coisa de 50 anos atrás, né, 30 anos atrás, em que preto era preto, branco era branco e não tinha o cinza no meio. Tá? Então, por exemplo, catálise homogênea, né? Você tem catalisador e reagentes ambos na fase gasosa. Então, por exemplo, SO2, né, a síntese do ácido sulfúrico, né, com catalisador de N2O3, tá? Catalisador líquido e reagente na fase gasosa. Então, o catalisador é uma solução ácida e eu passo etanol em fase gasosa.
tá? Aqui o ácido também poderia ter sido sólido, tá? Não somente líquido. Ah, não, desculpa, essa aqui é homogênea, então não poderia. O heterogêneo é que é sólido. Catalisador líquido, né? E reagente líquido e gasoso. Então, hidrogenação por complexos solúveis. Catalisador e reagente, ambos sólidos. Então, por exemplo, o dióxido de manganês é utilizado como catalisador para a decomposição do perclorato de potássio. Tá? Lembrando, né, perclorato de potássio, né, ele é componente integral de muitos explosivos, tá? Então o óxido de manganês aí, ele atua um pouquinho na perda da capacidade de explodir dele, né? Heterogênea, né? Então, por exemplo, um reagente gasoso, né, num catalisador líquido. Então, por exemplo, ácido fosfórico, né, como agente de polimerização aí em olefinas. Sólido líquido, né? Então eu tenho essa reação aqui de síntese de amina, né? Em paládio. Síntese de amônia, né? Onde os reagentes são sólidos, né? E o catalisador, os reagentes são gasosos, o catalisador é sólido, e por aí vai, né? Catálise homogênea, né? Ela normalmente ocorre na fase gasosa, pode ser ácido-base também, tá? Então, por exemplo, aqui uma esterificação de Fischer. Tá? Ou pode ser catálise por íons, tá? Então, por exemplo, a decomposição da água oxigenada por ferro 3. Tá? Ou essa reação aqui, que eu esqueci o nome, né, que é uma reação redox, mas tem um nome especial, né, que você leva o vanádio 3 para vanádio 4, ferro 3 para ferro 2, em meio de cobre. Né? Então também é uma catálise por íons. Catálise homogênea também pode ocorrer por complexos de metais de transição. Tá? Então, as reações principais são de hidrogenação, isomerizações de cadeia carbônica e carbonilações. Tá certo? Então, carbonilação, a utilidade dela você aumenta, né, em um átomo de carbono o tamanho da cadeia carbônica. Também as hidroformilações, tá certo? Formam um aldeído aqui no final. Polimerizações, oligomerizações e metátese de olefinas. Tá? Metátese de olefinas é isso aqui, tá? Então, por exemplo, você está vendo aqui que essa olefina aqui, ela tem de um lado um ligante R e do outro um ligante R'. Tá? Então, a metátese de olefinas em geral, você faz o quê? Você quebra essa ligação dupla aqui e você liga, né, essa que tem o ligante R com outra que tem o ligante R e essa que tem o ligante R' com outra que tem o ligante R'. Tá? Então você faz basicamente o cruzamento de duas olefinas desse tipo aqui, colocando ligantes iguais ou ligantes diferentes, né, nos dois lados. Tá? Tem poucos anos aí, eu já era professor inclusive, essa reação aqui foi o Prêmio Nobel de Química. Tá? Essa reação de metátese de olefinas, pelo extremo interesse que ela tem aí em química fina e etc. Eu não lembro se foi a versão homogênea ou se foi a versão heterogênea dela que ganhou o Prêmio Nobel. Tá? Outra reação, né, catalítica que ganhou o Prêmio Nobel foi essa aqui. Síntese de amônia. Né? A amônia, óbvio, ela tem uso assim, extremamente difundido em fertilizantes explosivos. Tá? Então essa reação, né, o estudo dessa reação ganhou o Prêmio Nobel de Química também. Então, catálise homogênea, né? Quais são as vantagens dela em relação à heterogênea? Né? A catálise por complexos de metais de transição, por exemplo, as vantagens cada átomo de metal é um sítio ativo. Então tem um melhor aproveitamento do metal. Então eu tenho lá aquele complexo, né, que ele está todo, né, todos os meus gigantes eles estão em volta de um átomo, ou no máximo de um par de átomos metálicos centrais onde vai ocorrer a reação. Né? Lembra que na catálise heterogênea, né, a gente vai ter partículas de metal. Né? Então a gente está falando aí de algumas dezenas de átomos, né, não um átomo isolado. Raramente na catálise heterogênea eu tenho um átomo de metal isolado. Tá? Os sítios ativos são homogêneos, tá?
Então eu tenho um maior controle, né, da minha síntese num catalisador homogêneo, tenho uma melhor seletividade. Eu tenho a possibilidade, né, de ajustes finos por escolha dos ligantes, tá certo? Então posso melhorar a atividade, não necessariamente melhorar, né, mas posso mudar a atividade e seletividade, tá? E as desvantagens, né? Toda reação homogênea vai ter esse problema, dificuldade de separação da mistura reacional, tá? Como o seu reagente está na mesma, né, seu reagente e produto, eles estão na mesma fase, né, que o catalisador, você precisa, né, incluir uma operação unitária no seu polo industrial a mais para realizar essa separação, tá? Então você acaba tendo esse problema. Outra vantagem, não são regeneráveis, o que torna o processo estupidamente caro. Então, assim, é mais difícil você ter um produto, né, que justifique, né, a utilização de um processo caro desse jeito, tá? E eles operam em faixa limitada de temperatura, não permitem acesso a reações termodinamicamente favorecidas em altas temperaturas, que foi o que a gente comentou lá no início, tá? Alguns processos industriais, tá? Eu vou deixar aqui depois vocês dão uma olhada, tá? Então, basicamente, Friedel-Crafts, alquilação, etc., produção de fenolacetona, hidroformilação, né? Deixar aqui os processos industriais, transalquilação, esterificação, etc. Hidrogenação assimétrica, extremamente importante, né? Chamada catálise por transferência de fase, essa aqui é interessante, né? Que você tem o reagente e o catalisador, eles são solúveis, né, em fases diferentes. Então você acaba conseguindo manipular a atividade e seletividade por conta dessa transferência entre fase aquosa e fase orgânica, tá? Então você tem aí isso aqui depois vocês podem ler um pouquinho mais, eu vou passar um material para vocês sobre catálise e transferência de fase. É interessante, mas assim tem sido pouco utilizado assim a nível industrial hoje em dia. Catálise heterogênea, né? A gente começa direto com as desvantagens. Somente a superfície do sólido tem atividade, menor aproveitamento da fase ativa, né, em comparação com a homogênea. Superfície heterogênea, menor aproveitamento da fase ativa, né? Ou seja, nem todo o seu material, mesmo que esteja exposto na superfície, vai levar a um sítio ativo. E também leva a uma menor seletividade por causa dessa heterogeneidade. Maior dificuldade de ajuste fino das propriedades catalíticas do meu sistema, tá? Processos industriais. E aí a indústria do petróleo inteira, tá? Vocês vão notar aqui que a maioria desses processos aqui eles vêm da indústria do petróleo, tá? E aí eu faço um parênteses aqui para dizer o seguinte: por que a catálise heterogênea ela é tão difundida na indústria do petróleo? Tá? Por dois motivos principais. Primeiro, produtos, né, são baratos. Gasolina, por exemplo, se você considerar, né, você compra aí 1 litro de gasolina, se ela está 5 pratas, nem sei mais, tem tanto tempo que eu nem saio de casa que eu não sei mais. 1 litro de gasolina é R$5. Vai ver um fármaco daqueles extremamente específicos feitos por catálise homogênea, centenas de milhares de reais, entendeu? Então, os produtos são baratos e eles são misturas, né? A gasolina não é um composto, é uma mistura de compostos com uma certa faixa de ponto de ebulição, né, de compostos orgânicos, né, de hidrocarbonetos, com uma certa faixa de ponto de ebulição, né, e algum tipo de constância na estrutura dele, né, que dá origem à octanagem. Então, assim, por isso a catálise heterogênea ela é tão utilizada na petroquímica, tá? Óbvio, tem outros, ela é utilizada em vários outros processos já fora da petroquímica, né? Mas realmente essa difusão dentro da petroquímica ela até hoje ela é um pouquinho assim, não tem para ninguém, tá? Então, reações de reforma a vapor, tá? E aí você nota, né? As reações da petroquímica, pelo que eu acabei de falar, né? Os produtos são baratos e são misturas normalmente. Reações de reforma a vapor, reação de shift, metanação, síntese de amônia, síntese de metanol, Fischer-Tropsch, processo MTG, que é metanol para gasolina. Tudo isso aqui são reações que são o quê? São realizadas a temperaturas altas, porque a baixa temperatura termodinâmica não permite essa reação, tá? Então, todas essas aqui
são reações, né? O MTG está mais na questão, né, da petroquímica, mas esses de cima aqui são reações aonde elas são realizadas a temperatura alta. E a termodinâmica impede a sua realização a temperaturas mais amenas. Tá? Reforma, por exemplo, se eu não me engano, são 600 graus. Tá? Shift quase 400, metanação 400, síntese de amônia acho que é 350. Tá? E por aí vai. Síntese de metanol 265. Tá? Fischer-Tropsch também 265. Então, você vê que assim está relacionado, né, com as vantagens da catálise heterogênea. A gente tem também a metástase de olefinas heterogênea, tá? Reações de isomerizações, desproporcionamento, produção de etilbenzeno e polimerização. Tá? Essas aqui, né, todas essas reações aqui de baixo, né, tirando a metástase, são reações que ocorrem em sistemas que eles têm... que eles têm o espaço restrito. Tá? Então, por exemplo, a isomerização de meta para orto e para chileno é realizada dentro de zeólitas em geral ou aluminosilicatos, porque a estrutura cristalina desses materiais não permite, né, ela favorece a formação desse orto e desse para chileno. A mesma coisa com desproporcionamento e produção de etilbenzeno. E aí vai, tá? Eu não vou ficar falando cada um desses aqui, pelo mesmo motivo que não falei anteriormente, mas vocês notam que a gente tem aí uma série de processos onde ela é importante, tá? Catálise enzimática, né? A enzima, né, é o ápice da eficiência de um catalisador, tá? Você vai ter catálise de reações biológicas com altíssima especificidade, atividade e seletividade. Massas molares na faixa de 6.000 a 600.000, né? Óbvio, isso aqui, né, tem o normal, né? Tem vários outros que estão fora dessa faixa. A especificidade advém da geometria tridimensional altamente precisa do sítio catalítico. Desculpem. Ao qual o substrato ajusta-se com perfeição. Tá? Então, tudo isso vocês viram em bioquímica. Não vou falar de novo. Metalenzimas, etc. Né? Ela é perfeita. Qual o problema dela? Por serem moléculas, né, presentes, né, orgânicas, né, e presentes em organismos vivos, são moléculas que têm o seu ápice da sua atividade a 30 e poucos graus. Tá? Se a reação tem que ser realizada a 60 graus, é muito difícil de você encontrar uma enzima que vá funcionar. Tá? Óbvio, tem gente aí que já consegue, tem algumas pesquisas com enzimas, né, de micro-organismos que vivem em regiões, assim, digamos, não tão amenas, né, micro-organismos que vivem assim, próximos a vulcões, etc., que tem enzimas que trabalham a temperaturas maiores, mas também não passa de 100 graus, entendeu? Então esse é o grande problema aí das enzimas. Outro problema também, óbvio, elas são caras, né? Precisa de ser feito isolamento, etc. Então ainda tem esse segundo problema. Tá? Então, por hoje, né, a gente pode parar por aqui. Na quinta, né, a gente passa aí para as etapas de uma reação catalítica heterogênea. Tá? A reação catalítica heterogênea não é simplesmente reagente liga no catalisador e sai produto. Você tem uma série de outras etapas que elas são importantes e elas vão interferir na cinética, tanto de forma positiva quanto negativa. Tá? Então começa com a difusão dos reagentes para o sítio catalítico. Tá? E nota o seguinte, essa difusão ela ocorre externa ao meu grão de catalisador e, se for um catalisador poroso, internamente também. Né? Para o catalisador fazer alguma diferença, né, na reação, obviamente tem que ter a adsorção dos reagentes. Né? Se o catalisador não interagir com os reagentes, não vai ter catálise. A reação na superfície, desorção dos produtos, finalmente difusão dos produtos para a massa do fluido, interna à sua partícula de catalisador e externa. Tá? A taxa de reação observada será determinada pela etapa mais lenta dentre todas essas, que pode ser qualquer uma dessas. Tá certo? Um exercício, né, que a gente faz em catálise heterogênea, né, que é um exercício, depois vocês vão ver, ele não é tão difícil, mas ele acaba
sendo bastante interessante, né? Inclusive é relevante na pesquisa, né? A gente pega o mecanismo que a gente está propondo para uma reação e a gente compara esse mecanismo sendo qual seria, né, a nossa equação cinética se a minha etapa lenta fosse a adsorção de reagentes, ou se fosse a reação na superfície, ou se fosse desorção de produtos. Tá? Então a gente escreve reações cinéticas para esses 3 casos e compara para ver, né, compara tanto com o nosso dado experimental ou com o que a gente esperava e etc, ver se a gente consegue diferenciar. Então isso é bastante interessante aí. Tá? Então, opa. Então, gente, basicamente por hoje era isso, né? Na aula que vem a gente continua, quinta-feira, a gente continua aí como é que se diz? Nessa parte de catálise heterogênea, né? Começar aí com os conceitos fundamentais, essa parte de onde a reação ocorre, o que é importante e o que não é. Certo? Bom, de novo aí, feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, professor. Valeu, beleza. Professor também. Certo. E obrigado. Agora para o começo do ano, tá? Eu estou esperando o começo do ano entrar, ter vacina, né? Aí eu não sei também como é que vocês estão dentro do curso de vocês. O Oséias, eu acho que já é a última disciplina, né? Mas eu tenho uma bolsa lá no laboratório que eu vou implementar agora no começo do ano. Se vocês tiverem interesse, vocês me dão um toque, tá certo? Eu também vou me formar no final desse período, então Pois é. perdi a oportunidade. Bom, pelo menos vai ter um salário maior do que a bolsa. Eu espero, né? Todos esperamos, né? É o objetivo. Se fosse para não ter o salário maior, não ia estudar tanto. Mas é isso, gente. É melhor fazer nada. Um abraço aí, tudo de bom. Tá bom. Valeu, professor. Valeu, Um professor. abraço. Obrigado. Até quinta. Até quinta. Tchau. Tchau.